Estamos aqui para mais um programa Tema Livre Podcast com elas. E hoje, gente, tem mais uma convidada aqui maravilhosa que lotou a caixinha de perguntas. O pessoal quer muito saber sobre muitas coisas, né? Essa pessoa que a gente tem o maior prazer em receber, que é líder de um dos grandes projetos que nós temos aqui em Brumado. Inclusive, foi o recorde de perguntas de vocês. É com muito prazer que eu agradeço, né, por você estar aqui, a Biara Dias, né? Então é um prazer imenso ter você aqui conosco. É um prazer imenso te receber aqui. É um prazer imenso saber que você abraçou nosso programa e está aqui para ter esse papo com a gente. Então, muito obrigada, Bia. Laerte, é um prazer estar aqui contigo. A gente que se conhece já há anos, né? Sim, desde a escola, né, amiga? E aí eu vi sua desenvoltura nesse projeto. E é o que eu comentei contigo, a gente tá tão carente de ouvir mulheres hoje em dia, que quando eu vi esse projeto eu achei maravilhoso. Um projeto dedicado só para mulheres e para poder ouvir mulheres. Então, pra mim é um prazer estar aqui contigo hoje. Mulheres também assim, da região, né? Que às vezes a gente vê muitas mulheres de fora, a gente vê muita gente, né? E a gente não escuta o que os nossos profissionais, as nossas mulheres daqui, regionais, têm a dizer, né? Então, é muito bom saber que a gente pode contar com vocês e vocês estão aqui para agregar bastante no nosso programa. Obrigada. Gente, a Biara, que é formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Processual Civil, especialista em Direito da Família e Sucessões, secretária-geral da OAB Brumado, presidente da Comissão de Direito Civil, coordenadora do Move Mulher Bahia, presidente do Move Mulher Brumado. Caramba, deu tempo de fazer isso tudo, mulher! Como e ainda ser mãe, né? É isso que eu falo, você começou muito novinha, né, Bia? Sim, sim. Que já começou a desenvolver vários trabalhos, já tem várias áreas assim, que você comanda. Eu não tô entendendo, nesse curto espaço de tempo, você ter tão nova, você já ter feito tanta coisa. Como é que foi isso? Você foi fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Ou não, peraí, parei aqui, vou focar aqui. Porque é muita coisa pra uma pessoa só, ainda mais na sua idade, né? E eu falo que a gente fazer tudo sendo mãe é mais difícil ainda, né? Com certeza. A minha agenda hoje é prioridade de Francisco. Então a gente dá conta de tudo, ainda dá conta de ser mãe. Eu admiro muito, Leti, aquelas mulheres que têm vários filhos, que não têm ali um apoio familiar, que não tem ali um ciclo de convivência que ajude com filhos e consegue dar conta de tudo. Minha carreira, como você falou, eu comecei muito nova, né? Formei no ensino médio aí com 16 anos. Então, me formei nova também, apesar de ter entrado na universidade pública e ter pegado períodos de greve. Mas deu tempo fazer tudo e eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, e né? E tem ainda muita coisa para fazer, né, Bia? Assim, a gente se identifica, né, com o perfil da pessoa. Você é aquela pessoa, assim, que eu acho que você não para. Você tá sempre ali na ativa, sempre tá buscando alguma coisa. E isso aqui é interessante. Bia, o seu movimento, né, que é o movimento Move Mulher, que é um movimento na Bahia, e você é coordenadora aqui em Brumado. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona, né, o que é direcionado. Para as pessoas que não conhecem, é um movimento assim que muitas pessoas têm dúvidas de saber como funciona, e a gente quer entender um pouquinho como é que funciona esse movimento. A gente tem dois tipos de movimento hoje, chamado Move Mulher aqui em termos de Bahia e Brumado. A gente tem o Move Mulher Empreendedora, que é o Move Mulher Bahia, né? Ele é voltado aí para trazer um autossustento para as mulheres. Capacitação, curso, porque ele é liderado hoje por Roberta Caires, que a gente estava até conversando, uma pessoa maravilhosa, né? Uma mulher assim que eu admiro muito. Ela é vereadora no município de Salvador e ela criou o Move Mulher para poder trazer o autossustento para as mulheres baianas. Sim. Porque quando você vai falar de violência doméstica, quando você vai falar de submissões que a mulher passa, muitas das vezes são por uma dificuldade de autossustento, né? Uma dificuldade patrimonial. Muitas mulheres elas não conseguem ter subsistência própria e se submetem ao patriarcado, ao machismo que elas sofrem, muitas vezes numa relação ali entre homem e mulher. Então, a Roberta ela considerou que para poder a gente sanar isso, a gente precisa trazer o empreendedorismo para as mulheres, fazer com que as mulheres consigam ter o autossustento. E aí ela fundou o Move Mulher Empreendedora, que é com esse objetivo de trazer e de capacitar as mulheres a obterem o autossustento. Quando eu fui para a Vitória da Conquista, para uma reunião do Move Mulher Empreendedora,
eu quis trazer esse projeto para Brumado. E aí, quando eu cheguei em Brumado, eu falei assim, ó, eu vou primeiro, antes de eu fundar o Move Mulher, eu tenho que ouvir as mulheres. Porque uma coisa é a minha realidade, né? A realidade de Abiara, mulher branca de uma determinada classe social. Outra coisa é a realidade da mulher da zona rural. É a realidade da mulher negra, é a realidade da mulher solteira, é a realidade da mulher com filhos, é totalmente diferente. Então, eu precisava ouvir as mulheres e saber o que elas precisavam ter mudado na vida delas. As necessidades delas, né? E aí, daí eu vi que a gente tem problemas aqui, eu acredito que quanto menor o município, mais esses problemas são agravados, que não são relacionados só ao autossustento, são relacionados a muitas outras coisas que as mulheres enfrentam aí, que a gente precisa trazer enquanto discussão feminina. E aí eu fundei aqui o Move Mulher Brumado, que não é só voltado para empreendedorismo, mas é voltado para todas as políticas públicas que a gente precisa no nosso município, para alavancar essas mulheres. Então a gente sabe assim que elas muitas vezes, muitas não têm a oportunidade. E como você falou, elas são submissas, né, ao patriarcado ou por causa da liberdade. Que não ter a liberdade financeira. Então o Move Mulher ele entra justamente para conseguir dar liberdade a essas mulheres, o que eu acho sensacional. Eu quero parabenizar a você, a Roberta, que eu assisti muito, achei super interessante, por essa iniciativa, porque essa visão de vocês é muito interessante. Porque empreendedorismo, fazer que a mulher fique independente financeiramente, não digo independente, porque muitas vezes é a mulher que sustenta a casa, né? Hoje a gente sabe que muitas mulheres hoje que provêm o sustento da casa. Então fazer com que elas tenham essa liberdade é essencial, até para autoestima, para tudo, né? Então a gente vê que vocês conseguem realmente levar isso para essas mulheres, dar acesso, né, Bia? A essas mulheres onde quer que seja, né? As mulheres hoje, Leti, elas têm uma dificuldade de entender primeiro quais são os seus direitos, né? A mulher, às vezes, ela não se vê como detentora de direitos. Porque a nossa sociedade, ela foi criada ali para poder a mulher, ela não ter voz. Então, a mulher, ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, não consegue ter essa troca de vivências, né? E aí, o Move Mulher vem muito mais para isso, para poder a gente dar voz e ouvir essas mulheres nos 4 cantos do município. Hoje, aqui em Brumado, a gente tem zona rural que fica a 70 quilômetros da sede. É quase uma outra cidade. Então, o acesso dessas mulheres à informação é muito precário, que elas têm acesso lá por meio de rádio, às vezes não se informam, não têm acesso ali às vezes quando pegam textos relacionados à mulher, não está numa linguagem que elas conseguem entender. Então, o Move Mulher também é para isso, para a gente dar essa consciência feminina, sabe? Porque a gente vê também, Bia, que assim, muitas mulheres, igual você falou, a falta de acesso, que elas não têm o acesso, a nossa sociedade hoje, querendo ou não, a mulher está numa posição mais vulnerável no sentido de hierarquia no trabalho, né? A gente sabe que tem a desvalorização. E isso acaba desmotivando muitas mulheres, né? Então, essa força, dar essa alavancada nessas mulheres, fazer que eu falo assim, não, peraí, você tem voz, você pode ir lá, você pode fazer acontecer, é muito importante. Eu vi até uma entrevista que a Roberta falou sobre o acesso às redes sociais. Porque muitas mulheres, muitas vezes, elas estão em determinados lugares que fazem coisas legais, que elas podem vir a transformar o seu negócio em um negócio maior, mas que elas não tinham como mexer com a internet ou não tinham acesso à internet para fazer essa divulgação. Então, o Move Mulher também teve essa contribuição na parte das redes sociais, né, Bia? A linguagem de rede social, você que trabalha com rede social, é totalmente diferente, né, da linguagem que a gente está acostumado. É se voltar ao público, é se transparecer, é ter uma autoconfiança. E muitas dessas mulheres, elas não têm a autoconfiança de mostrar o seu produto, de mostrar o empreendedorismo. E muitas se perdem no caminho por uma questão de sobrevivência. Quando a gente vai para a escola, né, Leti, e eu acredito que quem está nos ouvindo também tem essa percepção, você vê que as melhores notas hoje de colégio são das mulheres, né? Quando você vê os melhores alunos ali são das mulheres. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vai para tratar de um ensino superior, a gente vê que essas mulheres, elas se perdem no caminho, não têm acesso a esse ensino superior, apesar de elas terem um grande potencial ali de se desenvolverem. Por quê? Porque muitas não têm aí educação sexual, engravidam cedo. Outras precisam, são filhas de mães solteiras, são filhas de famílias sem condições nenhuma, precisam aos 17 anos trabalhar. Outras moram na zona rural, não tem nenhuma locomoção para a cidade para poder fazer um curso técnico que seja. Elas não têm. Quando a gente trata de Brumado hoje, a gente vê as pessoas da zona rural, elas vêm para Brumado por meio de transporte escolar.
Transporte escolar não é destinado ao público da zona rural, é destinado aos alunos da zona rural que vêm para a sede. E muitas vezes essas mulheres elas são impedidas de pegar essa carona nesse transporte escolar porque é destinado apenas para os alunos. Então falta aí acesso, falta locomoção, falta ensino e qualificação. Né? É o que a Roberta também traz com relação a isso. Talvez se essas mulheres hoje tivessem mais acesso, né, elas já conseguiriam alavancar mais. Porque a gente vê, Bia, eu não sei como está a realidade de Brumado, né? Isso é inclusive uma das perguntas que eu quero te fazer. Tem muita gente boa. Tem muita gente que pode conseguir fazer algo, né? E que tem dom, que tem ali o sangue correndo às vezes para fazer determinadas coisas, porém o acesso é dificultado, né? Então o Move Mulher, em relação a isso, tá beneficiando muitas mulheres, não só de Brumado, mas também da Bahia. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse projeto, né? Que roda todas as cidades, né? Da Bahia. Eu vi que rodou em Camaçari, né? Tentando achar essas mulheres, inserir essas mulheres no mercado. É como se o Move Mulher fosse um empurrão para todas essas mulheres da região, né, Bia? Então, como é que funciona isso na região não só de Brumado, mas também na região da Bahia, né? A Bahia hoje ela está dividida no Move Mulher Bahia em cerca de 33 regiões. Então, as cidades elas foram ali agrupadas em regiões. Hoje eu faço parte e cada uma dessas regiões tem uma coordenadora. Eu sou a coordenadora do Sertão Produtivo. Então, hoje a gente tem aqui Brumado, Malhada de Pedras, Aracatu, todas as cidadezinhas menores ao redor de Brumado. Toda a cidade hoje da Bahia está abarcada em uma região que tem ali uma coordenadora responsável. Sim. Essa primeira etapa do Move Mulher, desde o final do ano passado, Roberta com a comitiva dela e em conjunto com as coordenadoras das respectivas regiões, começaram a percorrer a Bahia para poder fazer um diagnóstico, para poder justamente ouvir as mulheres, saber o que impede a mulher na região, por exemplo, do Sertão Produtivo de... Aquela coisa, entender os problemas para criar soluções para os problemas. Né? Que a gente não pode, Leti, eu trago muito isso assim para minha vida, eu não posso querer impor a minha solução diante da minha perspectiva de vida. Porque a minha perspectiva de vida é diferente da sua, é diferente da mulher da zona rural. Então, o Move Mulher, nesse primeiro momento, e a gente finaliza agora em maio, está percorrendo a Bahia inteira, que a gente teve um encontro em janeiro. A Roberta até volta aqui de novo, que infelizmente, apesar de a gente ter ali no encontro mais de 50 mulheres, hoje o Move Mulher tem mais de 500. Só que deu um período de chuva muito grande em Brumado, foi o dia que mais choveu em Brumado e a gente não conseguiu trazer a locomoção de todas essas mulheres para poder estar presente na reunião. Mas nessa primeira reunião, ela está percorrendo a Bahia para poder puxar esse diagnóstico e em maio a gente vai se reunir e ver o que se adequa para cada região para a gente trazer as soluções de enfrentamento à dificuldade de empreendedorismo para essas mulheres, entendeu? Entendi. Então, o diagnóstico é chegar na região, ver quais são as reais necessidades de cada mulher. Tipo, o que te impede hoje de você conseguir montar seu negócio, de você conseguir fazer, né, a sua... de empreender, né? Para buscar, para depois sanar isso de uma maneira em que esses problemas das mulheres consigam ser resolvidos e elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. É dificultoso para a mulher, sim, Bia. A gente tem que falar porque, assim, é como se ela fosse predestinada a ter filho, cuidar da casa, cuidar do marido, e hoje não é assim. Eu tava lendo, né, que eu comecei a ler um pouco sobre isso, que muitas mulheres hoje são provedoras do lar. E muita gente não tem essa noção, né? É como se a mulher que trabalha fora, que tem o seu marido, tem sua casa, fosse um anexo ali para ajudar nas contas da casa. E não é a visão que as pessoas têm, né? E não é. Muitas vezes ela é a provedora do lar. Você acha que essa realidade é uma realidade de Brumado também? Voltando para Brumado, qual é a sua perspectiva, né? Qual é a sua visão da realidade das mulheres hoje na nossa região? Aqui na nossa região a gente tem muitas mulheres guerreiras aí, né? Provedoras do lar. Temos mulheres ali próximo da Vila Presidente Vargas que fazem doces de umbu para poder vender. Temos mulheres hoje em plantações de maracujá ali na região de Taquaraí, que elas também fazem parte da produção para vender. E temos mulheres hoje fazendo avoador, corte e costura, manicure, salão de beleza, para poder trazer esse autossustento. Mas a realidade, Leti, eu creio que não seja só de Brumado. Né? Eu acho que a gente encontra essa dificuldade quanto menos desenvolvido
é o local, eu acho que maior é essa dificuldade da mulher. Em Brumado, a gente tem aí também a questão de, e isso é um problema mundial também, a questão de pais que abandonam ali os seus filhos e a mulher vão morar fora e ela fica ali. É muito grande esse problema aqui, tem muita ocorrência. Temos diariamente, eu atendo mulheres aí em situações de dificuldade, né, passando dificuldade com os filhos, de pais que não assumem os filhos. E a gente precisa combater isso dando autonomia para essa mulher. E que ela possa crescer dentro do negócio dela. Porque não adianta ela ter ali um valor, às vezes não chega nem a um salário mínimo. Sim. Né? Ter um valor ali inferior a um salário mínimo para a vida toda. Ela precisa crescer dentro do negócio dela. As oportunidades de emprego hoje no nosso município são muito escassas. Quando a gente vai para a mulher, a gente tem um outro problema que é a mulher ela pare. Então a mulher ela tem direito à licença maternidade. Sim. E muitos não querem empregar mulheres porque elas têm licença maternidade. Outros não querem empregar mulheres que têm filhos. Eu já ouvi mulheres dizerem, olha, eu não quero que trabalhe na minha casa uma mulher com um filho, porque se o filho adoecer, eu vou ficar na mão. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, trazer essa possibilidade de autossustento para essas mulheres. Temos mulheres hoje em lojas, as oportunidades de emprego aqui em Brumado são, ela vai para iniciativa privada, ela vai se autossustentar, né, no empreendedorismo, ela vai para a rede pública para poder obter um cargo comissionado, fazer um concurso público, ou ela vai trabalhar para uma outra pessoa, que a maioria dos empregos das mulheres são em lojas. Sim. Muitas dessas lojas não pagam nem o salário mínimo, paga a mulher ali por comissão. Então, se a mulher não trabalha, se a mulher tem alguma dificuldade com o filho, ela não vai ganhar. É complicado. E a gente precisa mexer isso lá embaixo na mentalidade para poder alterar esse cenário. E a proposta de vocês, uma das propostas é isso também, né? Mudar esse cenário que a mulher se encontra hoje, como você disse, né? Então, é uma das propostas de vocês, assim, essa questão da licença maternidade mesmo. O pessoal não contratar mulheres só pelo simples fato que elas vão precisar ter a licença maternidade. Isso é uma coisa que a gente escuta constantemente, né, Bia? Vocês principalmente, né? E até o governo federal, a gente precisa trazer mais benefícios com relação a isso. Ele traz benefícios fiscais para empresas que contratam mulheres, justamente tentando compensar em forma de impostos o valor que essa mulher vai trazer, não vou dizer de prejuízo, mas o valor que essa mulher vai deixar de produzir ali naquele tempo de licença maternidade. E isso é pouco divulgado, a gente precisa trazer esses programas sociais para perto da gente. E quanto menor, como ele disse, quanto menos desenvolvido é o local, mais a dificuldade ela se acentua. Eu estive na África no ano de 2018, em trabalho voluntário, e lá eu vi o quanto esse problema é difícil, quanto menos desenvolvido é o local, porque lá as mulheres elas contraem AIDS de marido. Os maridos as abandonam, porque quando tem filho, eles saem depois para poder trabalhar, não retornam. E essas mulheres ficam ali com 4, 5, 6 filhos sem ter possibilidade de subsistência. E a gente precisa tratar desse problema como um problema macro, para poder capacitar essa mulher de ser dona da sua própria vida. E daí vem o Move Mulher Empreendedora, de trazer para a mulher a capacidade de ela ser dona do seu próprio negócio e de ela poder se autossustentar. E eu enxergo, meu ponto de vista do Move Mulher, não só como essa visão do empreendedorismo, mas também da autoestima. Porque, não sei se você concorda comigo, mas quando a gente sente que a gente é dona da gente, ou que a gente pode fazer algo, ou que a gente tá fazendo alguma coisa que faz sentido, sabe? A gente se sente mais capaz, a gente se sente melhor. Nossa concepção como mãe, como esposa, como mulher mesmo muda, né, perante as situações. Então, eu acho que o Move Mulher, ele não entra só como dando a garantia de subsídio, mas também ele entra como melhora da autoestima, né? Porque ela muda o seu conceito. Poxa, não, se tem pessoas que estão por mim, eu sou capaz, eu consigo. Então eu acho que faltava esse empurrãozinho, né, para muitas pessoas, que eu acredito que vocês já mudaram a vida de muitas pessoas, né, Bia? E só da gente criar redes, Leti, de você ter uma mulher ali que tá passando pela mesma dificuldade que você, tem uma mulher às vezes que tá um pouco mais na frente, já passei por essa dificuldade, eu consigo lhe ajudar a resolver um problema dessa forma. Ou às vezes até de você se identificar como pertencente a um grupo, já traz essa autoestima, essa confiança pra mulher que, como você disse, é muito importante. E outra coisa que eu tava lendo e me assustou um pouco, é que durante a pandemia, a maioria das demissões foram de mulheres. Aí você pergunta por quê?
né? O que que acontece? Por que que... Aí eu acho que entra justamente em contrapartida com o que você falou, na questão de gestação, na questão de cuidar dos filhos, né? Então, esse boom, né, que deu na pandemia, além de ter mexido bastante com a gente no aspecto emocional, no aspecto financeiro, também mexeu com isso, né? Quantas pessoas, homens e mulheres, mas quando você olha para dados e vê por que foram, e foi uma discrepância muito grande de demissões de mulheres mais que demissões de homem, né, Bia? Então, é muito bom vocês voltarem a ter esse olhar, né, para isso. Acho fundamental, muito importante. Você acha que durante a pandemia realmente teve esse boom assim para as mulheres? E você acha que a gente vê que muitas pessoas tiveram que se reinventar, né, durante a pandemia? Então você acha que o empreendedorismo também surgiu mais durante essa fase com que as pessoas viveram? Você acha que isso teve um ponto assertivo nesse quesito para algumas das mulheres? Como você bem falou, a questão de que a mulher ela tem uma licença maternidade, que ela engravida, a empresa vê isso muitas vezes como um prejuízo. Mas eu acrescento mais uma coisa, Leti. As escolas elas ficaram fechadas e as creches também. Então essas mulheres tiveram que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Que é uma responsabilidade que hoje a gente sabe que não é dividida. Né? Mesmo na classe social mais alta, o homem ele muitas vezes não se enxerga ali como parceiro da mulher na divisão dos trabalhos de casa. A gente vê homens ali falando, eu pago a babá, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ou então assim, eu vou te ajudar. É isso. Tipo assim, não é ajudar, você tá se ajudando porque isso aqui também é responsabilidade sua, entendeu? Então as mulheres se viram com crianças em casa, elas não conseguiam trabalhar porque as escolas estavam fechadas, elas tinham que dar conta da vida da criança em casa. E fora isso, tem a questão de a empresa, na hora de escolher demitir um homem, demitir uma mulher, ele vai demitir a mulher porque ela tem a licença maternidade e ela engravida. Mas eu creio que trouxe também esse novo olhar para o empreendedorismo, né? As mulheres elas começaram a ver o potencial da internet. O potencial que é você estar dentro de casa e você conseguir mostrar o seu produto para milhares de pessoas. E aí vem a importância de a gente capacitar essas mulheres, porque às vezes a mulher tem um bom produto, ela só não tem uma boa divulgação. E aí vem a importância de a gente, como a Roberta Caires falou, de a gente capacitar as mulheres a utilizar a importância da ferramenta que é a rede social. Temos mulheres hoje no nosso município que não têm acesso à energia elétrica. Então ela não tem acesso à internet, não tem acesso a muitas outras coisas que a gente aqui, que está na sede, tem acesso. Mas eu creio que a pandemia voltou esses olhos para o empreendedorismo e para a internet a gente precisa só ajustar essas mulheres para poder elas entenderem o potencial que elas têm. É interessante também falar disso, porque assim, às vezes, aquela mulher ali tá naquela região dela, tá vendendo aquele produto dela, e fica assim, não, eu tô fazendo isso aqui, mas será que meu produto é ruim? Será que eu... Mas às vezes não é isso, às vezes o que ela faz não tá direcionado ao público-alvo dela. E na internet, gente, o Instagram hoje, ele te dá ferramentas para você filtrar, né, as pessoas. Por exemplo, vamos supor que ali numa região tem uma pessoa que faz bolo. E talvez ela tá divulgando e não tá saindo esse bolo. Mas meu bolo é ruim, meu bolo não tá bom, por que eu não tô saindo? Mas talvez você, sabendo fazer o mecanismo das redes sociais e direcionar ali esse produto, o bolo, para pessoas que veem Instagrams de bolo, para pessoas que procuram, para pessoas que sempre encomendam o bolo, que o Instagram ele tem esse feedback muito positivo, esse direcionamento vai para essas pessoas. Então eu acho que dá uma empolgação muito grande quando elas veem que o problema não é com elas, talvez é a maneira com que elas estão fazendo, né? E o Move Mulher, eu acho fantástico. Eu tô falando assim, porque quando eu comecei a pesquisar ontem, eu tava até conversando com você nos bastidores ali, eu achei fantástico ter essa visão assim, não, peraí, ela tá lá, ela tem um produto, o que tá faltando pra ela? Pra ela levantar, pra ela ir lá, né? Então, é bem essa proposta que eu achei, assim, muito interessante, muito legal. E acho que vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu tenho palavras pra agradecer, assim, porque é aquela coisa, né? Você levantar uma, você levanta todas, né? Então, todo mundo tem força, todo mundo tá ali junto. E é muito bom saber que existe essa corrente, né, Bia? E cada região, ela tem o seu potencial produtivo, né? A realidade de mercado de Brumado, por exemplo, é diferente da realidade de mercado de Guanambi, que está aqui do lado. É diferente da realidade de mercado da Chapada, que também é aqui do lado.
Aqui nós temos hoje capacidade de produção de umbu, capacidade de plantação de maracujá, capacidade de produção de avoador, de requeijão. A gente está perdendo hoje esses ensinos com relação à produção de requeijão, que é uma produção muito familiar no nosso município, né? Passa de pai para filho, de mãe para filha. E essas mulheres, elas estão deixando de disseminar o conhecimento justamente porque elas têm essa barreira aí de vender o produto e de expandir esse produto. E, como você disse, o Móvel Mulher, ele vem de uma forma incrível por toda a Bahia para poder a gente conseguir identificar em cada região qual é a capacidade produtiva para poder fazer que essas mulheres elas tenham dinheiro. Porque a internet, ela é simples, rápida e prática. E não é tão dispendioso, se você for parar para pensar, quando você vai colocar o produto na internet, né? Então, tá crescendo de uma maneira muito grande. Então, quanto mais acesso as pessoas tiverem, mais as pessoas vão conseguir expandir isso aí, né? E quando você fala de cada região ser diferente uma das outras, você fala assim, em relação ao produto, a estilos de vendas diferentes, pessoas diferentes, como você tá querendo dizer pra gente, assim, cada região é diferente, só pra eu entender, assim, em relação ao que vendem? Em relação à capacidade produtiva mesmo, por exemplo, quando a gente vai tratar de agricultura, o nosso solo é diferente do solo na região de Chapada. São outras produções diferentes. Sim, então a gente tem por exemplo, aqui em Brumado a gente come requeijão. Quando você vai para a região do sul, ele já tem uma outra produção. Então, lógico que a gente tem aí os produtos que são comuns, né, de vestuário, de beleza e tal, mas temos aí a capacidade produtiva de acordo com os gostos de cada região. Então, esse diagnóstico que o Móvel Mulher faz é justamente para isso, né? Para regionalizar, meio que ver o que cada região tem que pode acrescentar e que pode levar para frente. E aí, como viagens, vocês viajam, vocês se encontram, vocês têm encontros, vocês trocam ideia de cada região, vocês pensam nas soluções juntas, ou tipo, você é responsável por Brumado. Como é que funciona esse mecanismo, né, de vocês todas fortalecerem todas essas regiões? Então, a gente tomou posse no final do ano passado, e aí estamos na fase de diagnóstico ainda. Então, eu sou responsável para fazer, junto com a equipe do Móvel Mulher Empreendedora da sede lá de Salvador, o diagnóstico do sertão produtivo. Aí outras são responsáveis pelo diagnóstico das outras regiões. Depois, no mês de maio, a gente vai se encontrar para poder ver o que a gente tem de ponto em comum e o que a gente consegue trazer para cada região da gente. Entendi. Entendeu? Entendi. Muito legal, muito bacana, Bia. Eu, assim, tô extasiada. Inclusive, se a gente tiver a oportunidade, né, quando o pessoal estiver aqui, chamar pra até poder falar mais, vai ser um prazer atender todo mundo. Bia, vamos dar uma pausa aqui rapidinho, só pra mostrar pro pessoal o que prepararam pra gente. Ovos de Páscoa, Vó Filó, gente, que vem todo lindo, embaladinho. Maravilhoso. E essas delícias aqui que a gente já quer comer. Daqui a pouco a gente já serve, Bibi. A gente já pode começar a comer. E vamos mostrar o look, né, maestro? E hoje eu tô de óculos, Bia. Você tá vendo aqui que hoje eu tô muito maravilhosa. Chique. Óculos de grau, bem entrevistadora. Maravilhosa. Vamos mostrar o look, maestro, pro pessoal. Virtual Modas, arrasando. Rose Munique no cabelo. Doce Senhorita nas semi-joias, Chili Beans no relógio. Mostra o nosso look aqui com esse tênis aqui que ficou maravilhoso. Que amiga, é toda uma produção, minha filha. Tá linda. Pensa que eu só chego aqui, sento e começo a gravar. Mas não, tem todo um processo, tem toda uma estrutura pra gente começar a gravar. E o pessoal vai te presentear, viu, minha filha? Daqui a pouco a gente te dá os presentes. Bia, agora eu queria falar sobre outro assunto, né? Sobre uma coisa que você aborda muito nas suas redes sociais, que você até comentou comigo, que quando você descobriu, né? Quando você começou a se tornar mãe, você começou a estudar muito, né? Sobre o ser mãe. E eu vi que você falou sobre violência obstétrica, né? E eu queria entender um pouco mais sobre isso. Queria que você passasse essa informação para as pessoas, porque eu acho que se tem hoje muita dúvida em relação a esse assunto. Eu quando engravidei... Vou comer, viu, Bia? Claro. Porque tá muito gostoso, né? Então a gente tem que comer. Eu quando engravidei, Leti, eu não tinha noção do que é violência obstétrica. Apesar de vir da área do direito, apesar de estudar muitas leis, eu não tinha noção do que era violência obstétrica, nem do que é o processo reprodutivo. Porque nós mulheres, se a gente for tratar de parto aí,
Antigamente as mulheres, elas falavam mais sobre o parto, a gente tinha ali uma vivência de parto, uma mulher assistiu o parto de outra mulher, uma mulher estava presente no momento do parto de outra mulher. E hoje em dia a gente vê parto mais como uma questão médica, né? A mulher vai para o hospital, tem o filho e volta, então não tinha muita noção do que era o parto, do que é o sistema reprodutivo da mulher. Que eu acho que é um déficit que a gente tem na nossa sociedade hoje, porque a gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa conhecer do que a gente é capaz, dos nossos processos fisiológicos. E eu falei, eu vou começar a pesquisar sobre isso para poder fazer a minha escolha. Não que eu acho que um parto cesáreo é ruim, mas a gente tem que entender o que é o processo do parto normal e o que é o processo do parto cesáreo para a gente fazer nossas escolhas. E ali eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar e abordar parto nas reuniões do Move Mulher, eu comecei a ouvir relatos de partos sofridos. E aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e foi aí que eu tive conhecimento da violência obstétrica, que é toda a ação ou omissão feita contra a mulher no seu processo reprodutivo. Então a violência obstétrica ela envolve desde quando a mulher está no pré-natal até o puerpério. Qualquer ação que ela tem ali danosa em relação ao seu processo de reprodução é considerada violência obstétrica. Falando de uma forma mais exemplificativa, por exemplo, eu tive relatos de mulheres que os médicos subiam na barriga das mulheres para poder forçar um parto normal. Então, o médico ele não queria esperar ali aquele tempo, aquele processo reprodutivo da mulher, porque tem mulher que para em 2, 3 horas. Mas tem mulher que demora 48 horas, 72 horas em trabalho de parto. Então, é um processo longo e demorado. E um médico específico, primeiro ressaltar que a gente tem excelentes profissionais de saúde, isso não é unanimidade, mas os casos de violência obstétrica hoje são alarmantes. Se a gente vai para a rede privada, 30% das mulheres sofrem violência obstétrica. Se a gente vai para a rede pública, isso aumenta. 45% das mulheres, quase metade das mulheres que vão parir hoje na rede pública sofrem violência obstétrica. E aí ela me contou que, quando ela estava parindo, o médico subiu na barriga dela e começou a empurrar a barriga para poder forçar o bebê a sair. Meu Deus, que absurdo. Outra me contava sobre uma questão que a gente tem muito como normal, né? E eu já tinha ouvido isso quando era criança, sobre a episiotomia, que é o corte que faz na vagina da mulher quando ela está tendo um parto normal para poder o bebê sair. E os casos de episiotomia são muito raros, tem médico que nem recomenda a episiotomia. E isso se tornou rotina no dia a dia de muitas mulheres. Temos mulheres aí que me falaram, Biara, eu tive laceração da vagina até o ânus. E até hoje eu sofro com isso, porque além de ter um trauma ali, ela na hora de ter relação sexual, ela sente uma dor muito grande, porque foi costurado ali e não teve o processo de volta normal. Temos hoje médicos dizendo, vou aqui, mesmo que você teve um parto normal, às vezes é normal ter alguma fissura por conta da extensão da vagina, né? E a vagina depois ela volta para o tamanho normal. Temos médicos falando sobre o ponto do marido. Estamos em 2022, ouvindo médicos dizendo que tem que dar um ponto ali do marido para poder a vagina da mulher ficar mais apertada. Quando ela vai ter relação sexual, ela sente uma dor tremenda e sente isso a vida inteira. Né? E essa questão da violência obstétrica teve até tomou uma repercussão nacional maior depois de um famoso médico aí com a blogueira Chantal. Ela passou pela violência obstétrica e você viu que ela só se deu conta que ela passou por violência obstétrica meses depois, porque ela não tinha conhecimento de que o corpo dela devia ser respeitado, as escolhas dela deviam ser respeitadas, e que ela pode decidir o que ela quer ou não quer fazer dentro do que é seguro para ela e para o bebê. A gente hoje, por ser ignorante, né, muitas vezes não ser da área de saúde, tudo que o médico fala, Leti, a gente às vezes toma como verdade real, porque a gente está ali para poder proteger o nosso bem maior que é o nosso filho. Então, se o médico fala para você, olha, Leti, você não tem passagem para poder ter um parto normal, você vai dizer, não, bora fazer a cesárea, porque eu não quero correr esse risco de perder o meu filho no momento do parto. Se o médico fala, seu filho não está saindo, eu vou ter que fazer um corte na sua vagina, você vai aceitar aquilo ali. Então, quando eu comecei a lidar com violência obstétrica, eu falei, gente, as mulheres elas precisam ter conhecimento, entender qual é o processo reprodutivo delas, entender que elas são capazes, que as possibilidades de ela ter um parto normal são muito grandes, e de ela ter um parto normal prazeroso também são muito grandes. Hoje a gente tem como parto normal uma selvageria, mas não é o processo natural do corpo da gente. Eu tive um parto normal,
sem analgesia, senti todas as dores do meu parto. E quando as minhas amigas... E doeu assim mesmo, amiga? Foi aquela experiência assim de... Foi. Doeu bastante, mas o que eu ia tocar nesse ponto de dor é que quando as minhas amigas perguntavam, Biara, me conta seu relato de parto. Aí eu contava meu relato de parto todo. Elas falaram assim, mas você não falou da dor. E é o que toda mulher tem medo e pergunta, né? Acho que a dúvida universal dói? Dói. Mas é uma dor que você consegue suportar, que depois você se sente fortalecida por ter passado por aquele processo. E eu falei... E todos os relatos de parto normal que eu ouço, e eu ouvi muito durante a gestação, eu não vi as mulheres falando muito, dando enfoque para a dor, porque a dor ela fica em segundo plano. É um processo do seu corpo que você está passando, você sente a dor, mas você se sente ali com a força feminina incrível de você conseguir trazer seu filho ao mundo. Isso, claro, quando você tem um parto da forma mais respeitosa possível com relação ao seu corpo. Muitas mulheres não sabem, mas elas têm direito a fazer um plano de parto. Eu fiz o meu plano de parto. Esse plano de parto ele precisa ser respeitado. Se a equipe médica não respeitar o seu plano de parto, dentro das seguranças do seu bebê, ele pode ser processado civilmente e responder por danos por não ter respeitado aquilo que você quis. Entendi. Por exemplo, no meu plano de parto eu coloquei que eu não queria episiotomia, não queria o corte na vagina. Isso aí você já poderia colocar, independente de qualquer coisa, você sabe que isso é um direito seu, então você tem o direito de falar, não quero. Então isso aí é certo. Sim. Não tem que passar por outro médico, outra pessoa para dizer, se você diz não quero, não tem que arrumar outra opção. Isso. Entendi. Então, no meu plano de parto eu já estabeleci que eu não queria episiotomia, não queria o corte. Estabeleci que eu poderia parir na posição que eu quisesse. Então, muitos profissionais de saúde às vezes colocam a mulher deitada numa cama, com as pernas abertas, querendo que ela tenha o parto naquela posição. Essa posição, muitas das vezes, é mais confortável para a equipe médica, mas não é confortável para a mulher. Eu mesma tive meu filho de cócoras no chão, agachado, era a posição mais confortável para mim. Você que escolheu essa posição, você que falou eu quero assim, foi uma coisa sua que por você ter estudado, por você saber, você tinha esse direito, você falou eu quero dessa forma. Antes eu escolhi no meu plano de parto que eu poderia ficar livre para poder me movimentar como eu quisesse. Que eu tinha de ter alimentação e água no momento que eu quisesse. Muitas mulheres são impedidas de comer e de ter acesso à água. E aí, na hora que você vai parir, eu não tenho como predeterminar antes, Leti, que a melhor posição de parto para mim é aquela. Eu preciso chegar no parto para poder sentir isso. É como você está sentindo uma dor. E aí você vai dizer, se eu deitar de lado, a dor vai ficar melhor. Ou se eu deitar de tal forma, vai ficar melhor. Então eu senti isso no meu processo de parto. Qual era a posição que eu queria parir. Em relação ao meu bebê, por exemplo. Tem muitos profissionais de saúde que estão ali na pressa de trocarem plantão, de ir para casa, de não dão a sensibilidade adequada àquelas mulheres, que quando o bebê nasce, pega um bebê e leva logo para poder pesar, leva logo para poder colher sangue, para poder fazer os procedimentos médicos. Eu queria ter a minha golden hour, que é pegar o meu filho e vir direto para mim. Os profissionais de saúde têm que respeitar esse momento, porque eu acabei de conhecer meu filho está acabando de me conhecer, e não tem nada mais importante do que, a não ser que ele já tenha nascido numa situação de risco, mas se ele nasceu saudável, se o parto foi normal... É seu direito isso. É meu direito o filho vir direto para mim. Então, é meu direito amamentá-lo de forma tranquila. E na hora que eu quiser, ele ser pesado, ser colhido o sangue dele, no meu momento. Então, tudo isso eu estabeleci no meu plano de parto. Bia, eu acho que esse que você tá falando de plano de parto é uma coisa assim que muita gente não tem acesso. Explica pra gente um pouquinho como é esse plano de parto. Você tem que conversar com a obstetra, dá uma orientação aí sobre isso, pro pessoal que não entende, inclusive muita coisa aí tá sendo novidade pra mim. Explica pra gente direitinho como é que funciona. Plano de parto, ele tem vários modelos na internet que você pode olhar, e aí tem as opções. Aí tem as perguntas lá do que você gostaria e o que você não gostaria. Para você responder essas perguntas, você precisa conhecer. É bom que se você der uma pesquisada na internet hoje, você vai entender sobre tudo. E aí você discute com o seu médico. Eu gostaria que fosse dessa forma. Meu parto é de risco? Se seu parto não é de risco, se seu parto é normal, você consegue estabelecer o seu plano de parto ali da melhor forma. E você quem tem que fazer essa escolha. E aí, quando você faz essa escolha, você leva para o médico assinar o seu plano de parto. Olha, estou lhe dando conhecimento aqui do meu plano de parto. Uma cópia vai ficar com o médico, outra cópia volta assinada pelo médico. Porque se alguma... E é importante a pessoa que vai estar lhe acompanhando no momento do parto,
ela tenha um conhecimento do seu plano de parto, das suas escolhas. Porque no momento que você está ali parindo, você não tem condição de decidir nada. Você está no momento instintivo ali, você está no momento muito mais preocupado com você e com seu filho, que você não consegue raciocinar sobre as suas escolhas. Então é importante você ter uma pessoa do seu lado que tenha consciência do seu plano de parto e que possa fazer o seu plano de parto ser feito dentro da margem de segurança da melhor forma possível. E quando eu te falei, Led, que a questão da cesárea, da utilização de cesárea enquanto forma de trazer filhos ao mundo é muito recente. Em milhões de anos da humanidade, o parto cesáreo veio de 1500 para cá. Mas se você for olhar o acesso à cesárea, você vai ver que é mais recente ainda. Todo mundo tem uma avó, um parente que pariu com parteira. Então estamos falando de 2 ou 3 gerações atrás que utilizava a parteira no momento de parir. E quando você vai tratar de parto num plano médico, você tem ali muitas vezes um profissional de saúde que não quer, como ele disse, dar o seu tempo necessário para poder você parir, porque para ele é muito mais interessante ele tirar um filho em menos de 30 minutos, porque é o tempo dele médico que vai ser ocupado. Entendi. Enquanto você está ali, meu parto foi 24 horas. Enquanto eu estou em 24 horas de trabalho de parto, o médico já fez dezenas de parto. Então, para ele é muito mais lucrativo ir para um parto cesáreo. E por isso vem a importância de você escolher um profissional sensível, de você tratar isso com seu médico desde o início. Tem médico também que eu já vi relatos que fala que faz parto normal, quando chega no momento, coloca dificuldades que a pessoa é leiga, não vai entender, e aí a mulher é submetida a cesárea, por exemplo. Seu bebê está com circular de cordão. Circular de cordão não é impeditivo para fazer um parto normal. Meu bebê nasceu com circular de cordão. No momento o médico tirou o cordão e ele nasceu. Sim. Ou então o seu bebê, você está aí com 8 meses, seu bebê não encaixou, não está na posição adequada. Mas o bebê ele pode encaixar e ir para a posição adequada até no momento do parto. O bebê ele tem a possibilidade de virar até o momento do parto. Francisco mesmo só virou com 36 semanas. Então o fato de o bebê estar sentado muitas vezes não é impeditivo para poder fazer um parto normal. Entendi. Ou então você não tem passagem. A gente ouve muito isso, né? E eu tinha um medo com relação a isso. Eu falava, será que eu tenho um quadril suficientemente bom para poder encaixar o bebê e tal? E isso é um mito também. As mulheres, elas têm passagem, o corpo da gente se desloca, a gente é feito para isso. O corpo é programado para isso. É programado para isso. Agora, você sempre quis ter o parto normal, ou depois de você ter pesquisado, visto tudo, ter a sua vivência que você teve, você decidiu optar pelo parto normal? Lá em casa minha mãe teve um parto normal e depois ela teve de fazer uma cirurgia para retirada do útero, que ela teve uma complicação no útero. Isso não foi relacionado à gravidez, foi mais de 15 anos depois que ela teve o parto. Ela teve um nódulo ali que foi detectado, ela teve que tirar. E aí, conversando com ela me disse, minha filha, eu preferiria 1000 vezes parir de novo do que estar passando por essa cirurgia e sofrer com ponto, ficar mais de um mês com a cirurgia. Então, a comparação que ela fez é que se ela tivesse de optar entre um parto normal e um parto cesárea, ela ia optar de novo para um parto normal. Sim. E eu sempre tive muito isso em casa. Eu falei, não, eu vou tentar ir fazer meu parto normal. Mas eu não tinha conhecimento do benefício para a mãe e para o bebê de se fazer um parto normal. E tudo na minha vida que eu vou fazer, Leti, eu gosto de pesquisar muito antes, né? Pra gente, eu acho que a informação, ela é uma arma poderosa pra gente. Com certeza, Bia. Com certeza. E aí eu falei, não, vou me informar para poder saber o que fazer minha escolha de uma forma consciente. E eu fui assistir um documentário que se chama O Relato do Parto, o Renascimento do Parto. São três temporadas, né? Renascimento do Parto 1, 2 e 3. E quando eu assisti ali, aí eu tive mais certeza ainda de que eu queria ter um parto normal. E eu comecei a trabalhar a minha gestação inteira para um parto normal. Comecei a fazer pilates, comecei a trabalhar mais a pelve, fazer exercícios. E passei 9 meses aí me informando até ter certeza de que eu queria um parto normal. Gente, que legal. Sem duvidar. Rapaz, eu tô aqui besta, assim, porque é o que eu tô te falando. Às vezes a gente acha que sabe de muita coisa, mas quando a gente tem a vivência de outra pessoa num assunto, parece que você não sabe nada a respeito disso. E a ideia do nosso programa é justamente passar isso para as pessoas. Eu acho que muitas mulheres não sabiam nem que existia esse plano de parto. E assim,
até quando a gente vai fazer uma consulta médica, a gente passa pelo obstétrico. Ninguém passa isso pra pessoa. Ninguém passa que tem que fazer, o que, né? Então, não é um assunto que tá muito exposto, né? Então, eu acho que isso que você trouxe hoje foi fantástico. Eu acho que muitas mulheres hoje vão olhar e falar assim, não, tipo assim, eu preciso me orientar mais. E o que você trouxe sobre o parto normal, Bia, eu achei fundamental no sentido de que é como se a gente tivesse a opção do cesáreo e do normal. Porém, se você não opta pelo cesáreo e faz normal, você vai sofrer. E não é bem assim. A gente tem que tirar esse estereótipo que é sofrimento e tudo e mostrar a sua experiência, que a dor ali é só pra te fortalecer a você fazer uma coisa que é natural da vida, que seu corpo tá preparado. Então eu achei fantástica essa colocação, eu adorei mesmo, de verdade. Tem um livro que eu gosto muito também, que chama Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Sim. Que ele diz que o bebê até os 2 anos ali é muito umbilical com a mãe, né? É um reflexo de quem a gente é. E ela fala muito sobre essa passagem do parto. Toda mudança na vida da gente, ela precisa, eu não vou dizer sofrimento, mas a gente precisa ter uma dificuldade pra gente se sentir fortalecida pra mudança que vem. E o processo da mulher que não é mãe, para a mulher que é mãe, é um processo que muitas pessoas não falam disso, mas é um processo difícil para todas as mulheres. É um processo que você se vê uma pessoa independente e passa a ser uma pessoa responsável pela vida de outra pessoa mais do que ninguém nessa vida. Então, a autora, ela traz, é uma psicanalista, né, especializada em maternidade. E ela diz que essa passagem, quando você tem um parto normal, ela costuma ser menos doloroso para as mães, porque elas passaram por um processo ali difícil do parto para poder se sentir fortalecida para o próximo episódio, que é a maternidade, o ser mãe. Fantástico, 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 fantástico. Como estamos de tempo aí, Maestro? Porque aqui, se deixar, eu vou falar disso até... 47. Então tá. Bia, deixa eu fazer só mais uma outra pausa aqui, que nosso papo tá fantástico. Eu nem vi passando. Não sei se você teve essa mesma sensação, porque eu nem vi passando. Gente, deixa eu mostrar aqui essa novidade da Chili Beans, desse óculos de grau, que tá fantástico. Acho que combinou super com o meu rosto. Gostou, amiga? E os óculos de sol, que são as novidades da Chili Beans. Vários modelos de óculos de sol. Inclusive tem esse modelo aqui, gente, que ele tira essa... Pra quem usa óculos de grau, né, e tem que usar óculos escuro e às vezes não enxerga por causa do óculos escuro, ele é muito prático, ele tira, Bia, aqui, ó, e encaixa muito facilmente. E você pode estar em qualquer lugar, usar óculos de sol e usar óculos de grau. Eu gosto dessa lente clara, que é fácil de combinar com tudo, né? Com tudo. Lente mais escura, às vezes é mais difícil. Pesa mais. Pra combinar. Como a gente tá no período da Páscoa, né? Então a gente tá toda chocolatra aqui. E aí, essa torta, ela vem várias camadinhas aqui de ninho, de chocolate e morango. Deixa eu servir um pedaço pra você. Porque aqui a gente conversa, pessoal, mas a gente come só pra dar água na boca pra vocês. Gosta de morango, Bia? Gosto. De combinação perfeita, né? Ninho, morango e chocolate. Ninho, morango e chocolate. Não tem erro. Obrigado, Nath. Uma ótima opção para Páscoa, né? Para quem quer aproveitar as delícias de chocolate. E a Vó Filó, né, que fez tudo isso aí pra gente, tá te presenteando. Muito bom. Com esse mimo aqui de chocolate. Não sei se vocês vão esperar até a Páscoa pra comer, porque a gente tá gravando antes, né, gente? Pra quem não sabe, então pode ficar à vontade. Obrigada. E também, na Alvinha do Salão, está presenteando você com esse mimo também. Bom ver mulheres aí empreendendo, né? E recebendo brinde de mulheres. E assim, a gente não deixa de estar incentivando, né, essas mulheres empreendedoras, né? Adorei. Você vê, quem fez foi mulher. Aqui, quem confeccionou aqui foi mulher, quem tá te entregando foi mulher. Então é muito bom, né, saber. E aqui são produtos que eu tô vendo aqui, que eu adoro, bem naturais, né? Sim. Sem muito eu produtos uso no meu cabelo, acho perfeito, adoro muito. Mostra aí o seu ovinho de Páscoa aí que você recebeu também da Vó Filó, pro pessoal ver. Gente, muito lindo. Maravilhoso. Bia, que delícia de entrevista. Que delícia você tá aqui. E eu queria só finalizar. A gente foi além, gente, porque a conversa tá muito boa. Quando eu vou além, assim, eu me empolgo.
Eu só queria finalizar rapidinho, falando um pouquinho da sua vida pessoal, né? Como você lida com o seu filho em casa, depois do seu parto. A pergunta, assim, que mais teve foi... porque todo mundo te vê com esse corpo lindo e você pariu e, tipo assim, voltou ao normal, o que você fez, como você lida no seu dia a dia com seu filho, como é que funciona isso, que as pessoas querem saber da sua vida pessoal, como você lida com isso, né, no seu dia a dia. E relacionando também com a sua vida fit, né? Que é você, minha amiga. Você tem um corpo que, né? Eu falo que, assim, o corpo ele é construído, né, Leste? Não dá pra você, de uma hora pra outra, querer ter o corpo dos seus sonhos, porque corpo é construção. E eu venho da musculação desde muito cedo. Pra quem não sabe, eu tive um tempo aí que eu praticava esporte do fisiculturismo, então eu tenho uma memória muscular muito boa. E quando eu engravidei também, eu não engordei muito. Eu tive aí, eu tenho um problema grande de retenção de líquido, mas eu tive, no total da gestação, quando eu fui parir, 13 quilos a mais, que não é considerado muita coisa. E isso já facilitou no meu processo de perda. E aí, o fato de eu ter optado por amamentar Francisco também ajudou muito, porque quando a gente amamenta, a gente queima muita caloria. E eu amamentei Francisco por 1 ano e 2 meses. Então, tem 1 mês e pouco, mais ou menos, que ele parou de amamentar. Por uma escolha dele. Eu também falei assim, vou deixar ele amamentar até onde ele quiser. E aí ele não quis mais, come super bem. E voltei à minha rotina normal. Não tem nada hoje. Quando eu tava no fisiculturismo, minha dieta era muito regrada, sabe? Eu só comia o que estava estabelecido no meu plano alimentar. Mas hoje eu me permito, por exemplo, comer doce. Eu não sou muito do paladar do doce, Eu perguntei ela antes, viu, gente? Minha amiga, hoje tem chocolate, eu quero que você se permita hoje, que tá uma delícia. E aí eu como, mas eu como em pequena quantidade. E isso não é rotina na minha vida. Então, todos os dias ali eu sigo a minha dieta. Mas se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu como, mas como na quantidade mais reduzida. E malho todos os dias. Mas assim que você que você teve o parto, né? Você teve essa experiência de amamentação e tudo. Você sentiu que você precisou de mais, né? Regrar mais tudo pro seu corpo ir voltando ao normal? Você se regulou mais? Você teve aquele momento assim de... Pra você ir voltando, né? Ao que você tava antes, você sentiu isso? E sentiu muita mudança depois? Meu metabolismo ele acelerou muito por conta da amamentação. Eu amamentava Francisco aí no início em livre demanda, então eram muitas horas de amamentação. E eu emagreci muito, eu fui ao contrário, eu não ganhei tanto peso, eu perdi muito. Depois que eu deixei de amamentar, aí eu senti que meu metabolismo não estava mais tão acelerado. Aí eu dei uma segurada na dieta. Entendi. E comecei a fazer mais aeróbico também, que eu detesto fazer aeróbico, eu detesto correr, não é a minha preferência. Eu prefiro pegar o peso do que fazer o aeróbico. E eu senti também um pouco de flacidez na pele, né? Porque a pele volta e você fica ali com a pele um pouco flácida. E aí, minha cunhada maravilhosa, Emily, me ajudou nesse processo também. Ela tem uma máquina lá que ajuda no processo de recuperação de flacidez. E a utilização de bioestimuladores, né, que foi Radiese e Sculptra, e me ajudou a voltar à barriga. E eu acho que cada pessoa tem que ver o que é para o seu caso. Tem pessoas que têm problema hormonal, aí tem que ver com o médico. Eu não tenho problema nenhum hormonal. E eu tenho um problema de retenção de líquido. Aí eu vou para drenagem para poder desinchar. E assim eu fui voltando ao meu corpo normal de uma memória muscular que eu já vinha construindo há muitos anos. Maravilhoso. Então quer dizer que quando a gente se cuida antes é melhor, né? Que a gente tem uma resposta melhor do organismo, né? Então é maravilhoso. Gente, que delícia de papo. A gente tem que finalizar. A parte chata, eu tinha tanta coisa... Mas quando a entrevistadora é maravilhosa, obrigada. Fica aqui, né, até mais tarde. Eu tinha tanta coisa pra te perguntar. Tem que ter parte 2. Maestro, marca aí a parte 2, porque ficou muita coisa pendente, coisas do pessoal pendente, mas a gente tem que encerrar. Bia, assim, foi divertidíssimo. Eu adorei. Você fala muito bem, eu achei que foi muito esclarecedor. Foi muito importante a sua presença aqui para
mostrar tanto a questão do empreendedorismo, ser um movimento que eu acho que é muito importante e dar essa nova visão, essa nova concepção para as mulheres. E você é um exemplo de que a gente dá conta de tudo, sim, a gente pode fazer o que a gente quiser, sim, né? E isso dá oportunidades para outras pessoas se inspirarem em você. Então eu tô muito feliz, é uma honra muito grande ter você aqui, né? Muito obrigada por estar aqui, e eu tô feliz demais. Então a gente tem que encerrar, fazer o quê? Vamos comer, né, Bia? Leti, parabéns pelo trabalho, por dar voz a outras mulheres, por divulgar o produto de outras mulheres. Eu acredito que a gente vem de uma mentalidade aí competitiva entre mulheres, né, totalmente machista, mas a maturidade traz pra gente essa mudança de pensamento. E hoje a gente tem que se unir mais e se fortalecer mais, e esse seu canal aqui é de suma importância para poder dar voz a tantas mulheres maravilhosas que já tiveram aqui e que virão ainda. Eu só tenho a te agradecer. E assim, eu fico feliz demais de quem tá aí do outro lado tá entendendo nossa proposta e tá vindo com o coração tão aberto pra falar de diversos temas. É muito gostoso, gente. Eu amo fazer isso aqui. Então é isso, Bia. Tô feliz demais. Nós vamos comer, né, gente? Que agora é o nosso momento. Vamos ter que encerrar. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada a todo mundo que esteve até aqui com a gente. Tô muito feliz. Então é isso, meu povo. Beijo. Sucesso. Tchau. Tchau.